Independência do Brasil. Pandemia do novo coronavírus torna atípica a comemoração do 7 de setembro. Bairro Candeias continua sendo o bairro com maior número de casos da Covid-19 em Vitória da Conquista. Setembro Amarelo. Importância da educação no trânsito é lembrado durante esse mês. E ainda, as orientações para a prática do ciclismo com segurança. Segunda-feira, 7 de setembro, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento a partir de agora. O cenário da pandemia tornou a festa da independência do Brasil bem diferente do habitual. Sem desfiles, escolas, programas e as tradicionais fanfarras. Neste 7 de setembro, vamos falar sobre a importância da data e relembrar os momentos históricos da festa cívica na cidade. 7 de setembro de 1822. Esse foi o dia em que o então príncipe regente Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência do país, rompendo os vínculos de dependência do Brasil com a coroa portuguesa. Mas estudos feitos por historiadores comprovaram que a luta por independência foi muito além da data que se tornou um marco na história do Brasil, como explica essa historiadora. De vários estudos realizados por historiadores que levantam uma série de questões acerca do significado, da importância do 7 de setembro. De fato, a independência ela não foi selada em um único dia. Existiam vários problemas que antecederam essa data e que a ultrapassaram. Vários conflitos envolvendo os povos escravizados, os indígenas, a população pobre. E no caso da Bahia, por exemplo, que selou a independência em 2 de julho de 1823, é um exemplo claro de que os conflitos que estavam na base desse processo de independência não foram resolvidos com o grito de independência de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Aqui em Vitória da Conquista, o 7 de setembro é marcado pelo desfile cívico, que todos os anos reúne autoridades, instituições de ensino e as bandas de fanfarra, que são a característica histórica aqui do município. Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, o desfile será de avenidas vazias e instrumentos parados. Essa vai ser uma nova realidade para as fanfarras de Vitória da Conquista. Com mais de 60 anos de existência, a FANIED é uma das mais antigas do município e nessas 6 décadas é a primeira vez que o grupo não irá participar do desfile. Em todo mundo, nessa pandemia que mudou toda a rotina, né, mundial, vamos dizer assim, né? Então, já um ano atrás ninguém esperava, né, passar por isso. Está vivendo essa pandemia que nos obrigou a viver, né, em isolamento. E para nós que trabalhamos com cultura, né, no nosso caso específico com as fanfarras, nós dependemos desse contato físico. Está sendo muito difícil para a gente ter que viver dessa nova forma. Ou seja, ver os nossos instrumentos parados, os nossos materiais de apresentação todos guardados, a falta, né, desse convívio com os nossos componentes, e eles também com certeza estão sentindo falta, né, desse contato, né, dessa convivência que já tem há muitos anos. Mas para além da beleza das fanfarras e dos desfiles, é necessário também se fazer uma reflexão. Segundo a professora Maria Aparecida, é necessário entender o verdadeiro significado da data em nossa história e quais as reais transformações que ela trouxe. O que mudou? Sobretudo para aquelas populações mais exploradas, os escravizados, os indígenas, os pobres. Quem se beneficiou com a independência? Como as elites políticas e econômicas do país se beneficiaram? Houve, de fato, uma ruptura? Que mudanças significativas do ponto de vista econômico e da estrutura jurídico-política ocorreram com a independência? Essas e outras questões, elas precisam ser constantemente refletidas e aprofundadas para que a gente possa compreender melhor o nosso passado, pois só assim teremos uma visão mais apropriada, menos equivocada do nosso presente
e dos problemas que ainda hoje assolam o país, muitos deles ainda desde aquela época. O bairro Candeias continua sendo o bairro com maior número de casos da Covid-19 em Vitória da Conquista. Na sequência, vem Alto da Boa Vista e Alto Marom. Ao dar uma volta pela cidade, podemos dizer que Vitória da Conquista tem várias faces. Algumas com bairros tradicionais e bem estruturados, e outras ressaltam o espaço de comunidades que lutam por melhores condições de vida e infraestrutura local. As diferenças podem também ser refletidas no número de casos de Covid distribuídos em diversas localidades de Vitória da Conquista. Ao consultar um boletim oficial, uma pergunta fica na cabeça de muita gente, porque temos a impressão que alguns bairros registram menos, outros mais casos. A exemplo do Candeias, que neste momento registra o maior número de casos de contaminados na cidade. Para alguns profissionais da área de saúde, a questão pode estar relacionada diretamente ao comportamento da comunidade local. Pessoas que têm uma tendência a se aglomerar mais e também a não utilização das medidas de prevenção, como o uso de máscaras e higienização das mãos. Para este pesquisador, a resposta deve ser analisada com cuidado. Uma das respostas que talvez fique assim, mais nítido para a gente é a questão de como esses casos estão sendo notificados. Então, assim, será que está sendo testado mais pessoas do bairro Candeias do que dos outros bairros? Isso pode acontecer. O professor ressalta que várias questões permeiam esta discussão e que o momento requer um estudo específico sobre o assunto. A gente sabe que o coronavírus, a própria ocorrência dele está associada a diversos fatores, mas aí a gente teria, que analisar realmente quais são esses fatores. Então, assim, será que está tendo uma distribuição homogênea dos testes na cidade? Essa é a primeira pergunta, que a gente tem que fazer. E é isso, não, se está tudo muito parecido, aí sim esse bairro ele tem que ser olhado muito de perto, com uma atenção muito especial para tentar entender o que está causando isso. Um museu que conta a história da educação em Vitória da Conquista se reinventa para marcar as comemorações dos seus 100 anos de existência. Saiba um pouco mais sobre o Museu Padre Palmeira, um importante espaço da nossa cultura. Localizado na Praça Sabarreto, o prédio da Casa Padre Palmeira é um patrimônio histórico. O nome é uma homenagem ao sacerdote, professor e ex-secretário de Educação da Bahia. É de 1920. De início, ali funcionou uma escola paroquial, depois foi ocupada pela Prefeitura Municipal, que manteve também ali uma escola, abandonou algum tempo depois e entregou o prédio para que ali se instalasse um educandário que funcionava na antiga Rua Grande, Praça da República, hoje Tancredo Neves, que foi o famoso educandário sertanejo do poeta, jornalista, professor Euclides Dantas. O professor Rui Medeiros explica como foi o processo de desenvolvimento da Casa Padre Palmeira. Essa trajetória de ocupação do prédio, a sua arquitetura, o fato de ter localizado numa, hoje, Praça Sabarreto, surgida em 1904, levando à expansão da cidade, ou pelo menos ajudando a expansão da cidade até o local, faz da casa um objeto importantíssimo de estudo e de patrimônio histórico, arquitetônico local. A Casa Padre Palmeira completou 100 anos de patrimônio arquitetônico e faz parte da história e memória de Vitória da Conquista e região. E foi construída na década de 1920 e hoje é o Museu Padre Palmeira. O Museu Pedagógico não é só um lugar por onde passaram diversos educadores, mas também é um local que documenta e guarda fatos históricos. Além disso, nós temos um importante acervo do livro didático e um fundo documental também da célula MAP da UEB, da Faculdade de Formação de Professores, que está sob a guarda do Museu Pedagógico.
além de outros documentos importantes, né, sobre a história da cidade e outros materiais correlatos. O ano de 2020 tem algumas semelhanças. Além do aniversário e funcionamento do espaço, já são 21 anos desde que o museu foi estruturado. Nesse contexto de pandemia, ele se reinventa para marcar a comemoração. Diante da situação sanitária que estamos vivendo, nós transformamos algumas dessas atividades presenciais em atividades remotas. Então, estamos desenvolvendo um ciclo de debate às quintas-feiras, às 19 horas, e logo mais vamos também convidar a comunidade para fazer visitas virtuais ao próprio museu, ao seu centro de documentação e, quiçá, entre esse final de ano e o próximo, voltar às suas atividades de visita pública e de encontro dos grupos de pesquisa e de oferecimento de condições para que todos possam visitar e pesquisar no seu espaço. Vamos para a previsão do tempo nesse feriado de independência do Brasil e para os próximos dias em Vitória da Conquista e outros municípios da região. Céu com muitas nuvens e o tempo segue parcialmente nublado, mas não deve chover em Vitória da Conquista nesta segunda-feira, feriado de 7 de setembro. Os termômetros registram a temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 23 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região. Em Itapetinga, o céu fica parcialmente nublado e não tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 18 graus e a maior pode chegar aos 27 graus. O céu fica nublado na maior parte do tempo na cidade Sol. Em Jequié, os termômetros variam entre 19 e 26 graus. Em Maracás, sol entre nuvens, mas não tem previsão de chuva. A mínima de 14 e a máxima de 21 graus. No próximo bloco, Setembro Amarelo. O mês também é dedicado a reforçar a educação no trânsito e dicas para praticar o ciclismo com segurança. O UESB Notícias volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Você que está se preparando para o Enem não pode perder a nova faixa educativa da TV UESB, Hora do Enem. Dicas, informações, resolução de questões e muito mais. De segunda a sexta, às 11h15, aqui no seu canal 4.1. TV UESB com você na Hora do Enem. Informação, formação e conhecimento. Realização TV Escola. O UESB Notícias está de volta e a gente fala agora sobre o trânsito brasileiro, um dos mais perigosos do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Acidentes e até brigas acabam em mortes. O Setembro Amarelo é também dedicado a reforçar a importância da educação no trânsito. Muito embora tenha um código de trânsito considerado rígido por especialistas, o trânsito brasileiro está entre os piores do mundo. Ele é o quarto mais perigoso das Américas, de acordo com a OMS. Em 2019, mais de 30 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes nas vias brasileiras, aponta o Ministério da Saúde. A gente sempre vai dizer aos condutores eles utilizarem as normas de circulação e conduta descritas no Código de Trânsito Brasileiro, né? E também o órgão aqui, como se trata do órgão municipal, ele tem essa preocupação de seguir as determinações da ONS, que você mesmo muito bem relatou.
né? Então estamos numa década de redução de acidentes, continuamos nessa temática de redução de acidentes, e a melhor forma para se reduzir acidentes atualmente é a utilização de equipamento digital. Além de acidentes, o trânsito brasileiro mata de outra forma. Levantamento do portal G1 aponta que em 2019, 39 pessoas foram mortas em decorrências de brigas nas vias brasileiras. Em Conquista, uma briga de trânsito em que um homem com uma arma de fogo ameaçou um motorista de ônibus não resultou em morte. Mas o fato lançou um alerta sobre como o condutor deve se portar em uma situação como essa. O bom motorista não é aquele que apenas reage, mas é aquele que pode prever um acontecimento, né? É aquele que é possível perceber essa surpresa que está aí à nossa frente o tempo todo. Portanto, ele precisa imaginar o ponto que ele vai sair até o ponto que ele vai chegar. E quando a gente dirige, a gente precisa dirigir para a gente e para o outro. O trânsito é um ambiente coletivo, portanto, observar as leis, respeitar os limites de velocidade, ter paciência e, claro, prestar atenção no seu entorno na hora de dirigir são algumas dicas para conduzir com segurança e evitar acidentes. Você não precisa estar acusando, você não precisa estar apontando o dedo. Cada um tem seu jeito de conduzir, ninguém é perfeito, todo mundo tem sua hora, tem seu espaço dentro do trânsito. Então, se eu respeito o limite do meu próximo, ele também vai passar a me respeitar. As medidas educativas em vias públicas também devem ser tomadas pelos pedestres e ciclistas, que também fazem parte do organismo vivo da cidade. Os veículos de menor porte, ele tem prioridade na via. Então, o ciclista tem que dar prioridade ao pedestre. O condutor de uma motocicleta, ele tem que dar prioridade ao ciclista. A educação, o respeito, tá? O pedestre, ele tem que respeitar o carro, assim como o carro tem que respeitar o pedestre. O pedestre deve atravessar na faixa. O pedestre jamais deve desembarcar de um ônibus e passar por trás de um ônibus. Porque o motorista, ele não vai enxergar quem está atrás. Então, ele pode dar uma ré e atropelar essa pessoa. Então, o pedestre também ele precisa ser educado para isso. É importante que cada um respeite o seu espaço. E a gente continua falando sobre trânsito. O ciclismo é uma alternativa de transporte ou modalidade esportiva cada vez mais procurada. Antes de aventurar no pedal, fique atento às orientações de segurança. Nas lojas especializadas, muitas são as novidades para quem se rende à prática do ciclismo. As opções prometem suprir as necessidades de quem quer praticar um passeio simples, a quem deseja modalidades que exigem mais esforço físico. Selma se rendeu às pedaladas como atividade física há pouco mais de uma semana e já veio buscar novidades no esporte. Por gosto, né? E também pela saúde, né? Que é muito bom. E o nosso especialista de hoje é adepto do ciclismo há pelo menos 30 anos. Ele já foi campeão baiano 9 vezes e atualmente detém o título de campeão baiano Speed na categoria Master. O esporte faz parte de sua vida de tal forma que ele também trabalha como vendedor, auxiliando quem vai descobrindo o ciclismo como alternativa de atividade física. O pessoal estava procurando bikes já para melhorar o condicionamento físico, né? Não tinha aquela venda de bicicleta para ir para o trabalho, essas coisas. Aumentou bastante a procura de bicicletas de uma qualidade melhor, para o pessoal começar a fazer um tipo de treinamento na bicicleta, fazer trilhas e algum tipo de exercício. E para quem vai se exercitar, segurança é fundamental. É preciso saber escolher bem o capacete, por exemplo. As luvas também não devem ser esquecidas. E se você que está acompanhando a reportagem ficou interessado em se tornar adepto do ciclismo, é importante seguir normas de segurança. Por exemplo, adquirir o capacete adequado para a prática, também as luvas. E o mais importante é saber qual a bicicleta adequada para a modalidade do ciclismo que você vai praticar. Algumas custam a partir de R$1.000. Outras, como essa daqui, que nova, chega a custar R$50 mil. Para praticar um esporte mesmo, andar no mountain bike ou no asfalto, comprar uma bike que as marchas casem direitinho, veja numa loja que vai te mostrar o tamanho direitinho do quadro, que tem essas especificações, cada pessoa, estatura de pessoa tem um tamanho de quadro adequado. Procure um consultor para te ajudar nessa questão, vai ser muito bom. Agora um pouco de literatura de cordel para o seu feriado.
Acompanhe mais um episódio da série Desfiando o Cordel, produzida pela Companhia de Teatro Candeeiro Encantado, de Jequié. Hoje, o rap e o repente. O rap e o repente. O galope à beira-mar, o martelo alagoano, os 10 pés de queixo caído, o martelo agalopado e tantas outras são variações rítmicas do repente nordestino. Na tradição da cantoria, repente significa improviso, que foi presenciado pelo público ali no momento de sua elaboração. A palavra repente geralmente é utilizada para denominar a arte dos cantadores de viola em fazer poesia metricada, improvisada ali no calor do momento. Já o rap remonta suas origens étnicas à Jamaica, a partir do sound systems que eram colocados nas ruas dos guetos jamaicanos para animar os bailes, e que serviam de fundo para o discurso de protesto. O rap pode ser considerado a trilha sonora do hip hop. No Brasil, o estilo de cantar improvisado vem crescendo e os MCs participam de disputa de freestyle, onde um tenta ser melhor do que o outro, semelhante às disputas dos cantadores repentistas. Obrigado, Jomir. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você também pode mandar sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia, um ótimo feriado e até amanhã.